Ontem a cultura bolsolavista subiu mais um degrau rumo à purificação ideológica do Brasil. O Bolsonaro nomeou para a presidência da Funarte um cara que disse que os Beatles foram parte de uma conspiração globalista, comunista e abortista, e para presidente da Biblioteca Nacional, um outro cara que diz que os livros didáticos estão cheios de citações de Caetano Veloso e Renato Russo e por isso todo mundo está analfabeto. Grande dia! Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou o seu dislike e aquele comentário erudito, da alta cultura, antiglobalista. Então, é tão absolutamente surreal esse momento da vida política e cultural do Brasil que eu estou considerando qualquer hipótese para justificar esse festival de absurdos diários. A mais óbvia delas é aquela da cortina de fumaça. Vamos fazer uma coisa sem noção por dia para manter a imprensa e os comentaristas ocupados e ninguém se lembrar de perguntar sobre o Flávio, sobre os vizinhos milicianos, sobre a Amazônia. Mas tem uma outra teoria também que apareceu no meu Twitter e eu compartilho com vocês agora, porque eu já compartilhei lá, que é do designer Carlos Baima, espero ter pronunciado certo, que é a seguinte, ele disse, em relação a essas escolhas, o crivo parece ser: você é louco o suficiente para ridicularizar seu cargo ao ponto de que o presidente pareça competente? Tem lógica, não tem? Porque eu fico imaginando o que pensa o discípulo do Olavo de Carvalho e agora presidente da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira, quando diz que Gabriel o Pensador, Renato Russo ou Caetano Veloso não deveriam ser citados em livros didáticos porque ajudam no analfabetismo. Eu imagino que como os cursos do Olavo não acabam nunca, né? O que ele vende é que a mente dele é tão privilegiada, tem um volume de informação tão grande que não dá para passar tudo numa existência. Então, para aqueles cursos ficarem eternos, eu acho que ele fica zoando os caras. Eu acho que ele se diverte empurrando esse tipo de aberração para a cabeça deles, porque não tem lógica, gente. Eu não estou me referindo àquela velha discussão do espaço que a cultura popular deve ou não ter na educação. Se o Renato Russo, que conseguiu numa música, Monte Castelo, juntar Camões e a Carta de São Paulo aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos anjos, isso é Paulo. O amor é fogo que arde sem se ver, Camões. Quer dizer, se o cara, o Renato Russo, que tem a sacada de misturar trechos bíblicos com um poeta português do século XVI, que até hoje é um dos maiores da nossa língua, se esse cara não puder ter essa música belíssima usada numa aula sobre intertextualidade, quem pode? Veja bem, eu não estou falando do eu quero tchu, eu quero tchá. Embora eu não tenha preconceito, eu acho até que dá para usar tchu, tchá, tchá, tchá para dar uma aula sobre onomatopeia. Eu estou falando de um cara que cita Camões, Rafael. Não tá bom para você? Sobre o Caetano Veloso, então, meu Deus, é um dos mentores da Tropicália, um dos maiores poetas da MPB, tem livros publicados. Olha o início da letra O Quereres. Onde queres revólver, sou coqueiro. Onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Rafael, velho, ou você é muito exigente ou muito limitado na sua concepção de cultura. E tem o outro olavista nomeado presidente da Funarte, Fundação Nacional das Artes. Ele é doutor em música, cara. Maestro Dante Mantovani. E defendeu o Olavo quando ele virou piada ao dizer que os Beatles não sabiam nem tocar violão e que quem compôs as músicas foi o Theodor Adorno, marxista da escola de Frankfurt. Ele é youtuber também, colega. E eu vou reproduzir aqui uma transcrição de vídeo que eu peguei numa matéria da Folha. Ele está tentando consertar a idiotice do Olavo, porque é óbvio que os Beatles sabiam tocar e compor, tanto que o Adorno morreu em 69 e os 4 Beatles, até o Ringo, desenvolveram carreiras solos com músicas lindas e músicas próprias. Vê se pode o que ele falou. Não é que o Adorno tenha falado assim para os Beatles, faça isso, faça aquilo, faça a liberação das drogas. Maestro, Olavo disse que o Adorno compôs. Ele não gosta de ser contrariado, nem questionado por discípulo. Conserta isso. Continuando.
O teórico desenvolve a teoria, a gente vai lá e age, ele diz. Na esfera da música popular vieram os Beatles para combater o capitalismo e implantar a maravilhosa sociedade comunista. Se você acha que os Beatles são comunistas, te aconselho a ler um livro só, You Never Give Me Your Money. Eu acho que no Brasil traduziram com o nome de A Luta pela Alma dos Beatles, uma coisa assim. Enfiou a alma no meio, né? Péssima tradução para o olavista ler. Mas assim, os caras pensavam muito em grana. A briga, inclusive, da separação foi dinheiro, tá bom? Mas não é o pior. No outro vídeo, esse eu assisti o pedacinho que tá circulando, ele fala, vou abrir aspas, uma coisa ativa a outra, né? Na verdade é assim, o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto, e a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito pesada que é o satanismo. O próprio John Lennon disse várias vezes que fez um pacto com o diabo. O cara disse isso. Eu que sou bitomaníaco, tenho toda a discografia, li trocentas biografias, fico tentado a tentar defender a banda. Talvez faça isso em texto. Mas o fascinante é tentar entender essa linha de ativação, que é rock ativa droga. Bom, eu trabalho ouvindo rock o dia inteiro e toco rock como hobby. Se ativasse, era para eu ser um junkie, um craqueiro. Depois, droga ativa sexo. Tem mais lógica. Viagra, Cialis, eu tenho 56 anos, posso atestar que sim, essas drogas ativam o sexo. Mas na época dos Beatles, o que ativou sexo mesmo foi contra a cultura dos anos 60, o feminismo. Era uma era de efervescência, de experimentação e de empoderamento da mulher, gostem os olavistas ou não. Então, não. A gente viveu em diferentes culturas outros processos de ativação do sexo que não tiveram droga no meio. Inclusive, para vocês que gostam de armas, guerra. Guerra é ótimo para ativar sexo, né? Porque tem aquela coisa assim, aquele medo de morrer sem experimentar. Na Segunda Guerra tinha aquela sensação de perda dos valores morais e religiosos, com a cidade sendo bombardeada, namorados que podiam nunca mais se ver, então, viu, né? Fazer o quê? Qual é a outra aqui? Sexo ativa a indústria do aborto. Não, sexo engravida. Mas se você for comparar, Dante, as famílias de hoje, que têm 2 filhos no máximo, transando normalmente, com as famílias de antes do rock and roll, que tinham 8, 10 filhos, você vai descobrir que a liberação sexual ativou a indústria do contraceptivo. Essa sim, que fatura bilhões, camisinha, pílula. Não culpe os Beatles por isso. John Lennon, inclusive, teve 2 filhos, um num momento muito inapropriado, que foi no início da carreira. Ele até escondia a mulher e a criança dos fãs, mas se casou com a namorada grávida, teve o bebê, Julian Lennon, que virou cantor depois. O John não foi um bom pai pro Julian, isso é fato. Mas essa vai te surpreender, Dante. O John Lennon evitou um aborto. Ele tinha se separado da segunda mulher, Yoko Ono. Eles voltaram, ela engravidou depois de um tempinho. Não queria ter o filho, porque não tinha certeza se o casal ia ficar junto ou não. E foi o John, esse que você chama de adorador do diabo, quem convenceu a Yoko a ter a criança. O Sean Lennon, que inclusive emagreceu, deixou um cabelão, tá bem parecido com o pai, a cara do pai. Quanto a esse negócio do Lennon satanista, aí, ô Dante, zoeira. O John era zoeiro. Nenhum dos Beatles era muito cristão. Já nos anos 60, os 4 diziam que eram agnósticos. Mas até isso mudou com o tempo. O George Harrison, no final dos Beatles, já era hinduísta, foi até o final da vida, escreveu My Sweet Lord, que é uma linda canção para Deus. O Paul diz que acredita numa energia do bem. E até o John, que compôs a música God, que é um hino contra as crenças em geral, disse numa entrevista pouco antes de ser assassinado que não gostava mesmo é de religião tentando converter os outros, mas que ele tinha o lance dele lá e que era coisa do bem, viu? Que eu saiba, o único roqueiro que levou esse negócio de satanismo a sério, estudou, se envolveu e tal, foi o Jimmy Page do Led Zeppelin. Esse mexeu lá com uns bagulho pesado, velho. Black Sabbath, Iron Maiden, esses caras que usam estética do inferno, do capeta, é que nem filme de terror, que nem o Zé do Caixão, não são satanistas de verdade. Então, Dante, você não precisa ter medo. A gente é que tem que ficar com medo. Porque quando a gente pesquisa a função da Funarte e vê que mesmo em 2019 ela é o órgão responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas de fomento às artes visuais, à música, ao teatro, à dança e ao circo, com um conspiracionista limitado em relação ao que é arte como você na presidência,
Ou o seu colega Rafael, o que não quer o Caetano em livro didático, na Biblioteca Nacional, a sensação é de pânico. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike e acompanhe, junto com esse vídeo, meus textos na coluna do UOL, que está no post fixado, onde eu também sempre explico que disco está lá atrás e por quê. Tamo junto.